Com muito prazer recebendo no meu canal o senador Jorge Cajuru, que pôs fogo na República ontem à noite e hoje, segunda-feira, começou tudo com a divulgação, e essa é a primeira questão que e agradecendo a gentileza do senador Jorge Cajuru ter me atendido, a questão da gravação do telefone do senador para o presidente. Então eu perguntaria ao senador, foi o senador que ligou para o presidente da República, ok? Foi assim, né? Sem nenhuma dúvida, sábado à noite, histórico, historiador, jornalista Marco Antônio Villa, meu ídolo, ao seu público, eu aqui me dirijo em nome de minha mãe, fiz o telefonema para ele exclusivamente para defender a minha honra e a honra de vários colegas meus, que, na minha opinião, foram ofendidos por ele ao colocar todo mundo na mesma vala, no mesmo balaio, né, chamando de canalhada de senadores que querem fazer uma CPI contra mim, que ele chamou de CPI sacana, né? E eu, na conversa, todo mundo pode ouvir, eu deixei claro para ele que eu não gostei disso e que eu gostaria que ele fosse justo, que ele desse uma declaração de que eu, pelo menos, telefonei para ele, dizendo que é claro que eu quero uma CPI que investigue governadores e prefeitos, e ele primeiro, ele é o principal, o governo federal, é o maior responsável. Depois, governadores e prefeitos que receberam bilhões. Houve desvio de 54 bilhões, houve corrupção, roubo literal do dinheiro da saúde enviado. Então, ele não poderia generalizar daquela forma. Aí ele aproveitou a conversa comigo e foi desabafando e foi falando. Umas 20 vezes ele me deu nota 10 e parabéns pela minha atitude, né? Eu não fiz nada do que a minha obrigação. Ele sabia que estava sendo gravado? Desculpe, senador. Não, ele sabe porque eu avisei, né, e saiu no Antagonista isso, eu avisei dia 1º de fevereiro na eleição do Rodrigo Pacheco, Marco Antônio Villa, que já cansado desse meio político, eu queria até renunciar, como já te falei, e só não faço isso para não ser chamado de covarde e o eleitorado meu ficar triste porque ele me elegeu para cumprir um mandato de 8 anos, e assim farei e sairei correndo desse pedaço de chiqueiro que eu não quero levar nem um cheiro. Eu falei que a partir dali eu iria gravar toda a conversa minha com o político. Por quê? Porque eu fiquei vendo nesses 2 anos que político falava uma coisa para você no telefone e no outro dia na tribuna ele falava diferente. Então eu falei, não, agora comigo não, agora eu vou gravar. Exato. E toda vez que eu conversei com o presidente, qualquer assunto, no dia seguinte na tribuna do Senado, eu relatava a conversa. Perfeito? Então não teve nenhuma conversa dele comigo e o desafio a apontar qual foi a conversa dele comigo. Meu telefone está à disposição da Justiça, telefone de toda a minha assessoria, para abrir o sigilo telefônico. Eu nunca tive conversa com ele que o público não tenha sabido, especialmente o antagonista, o Diego Amorim, que me ligava todo dia para saber, você conversou com ele hoje? Eu falei, hoje não. Tal. Então, essa conversa, por que eu a coloquei no ar? E avisei 20 minutos antes, 12h40, a ele, quando eu telefonei para ele, não por zap, falei com ele ao vivo, que o senador Alessandro Vieira tinha feito um aditamento da CPI para apurar e investigar governadores e prefeitos. E ele falou, aí está certo, Cajuru, aí eu quero, essa é a CPI justa, Cajuru, aí está legal. Falei, presidente, daqui a pouco eu vou colocar no ar a nossa conversa de ontem. Se ele falasse para mim, Cajuru, não coloca, eu não colocaria. Correto? Jamais. Eu não iria ser covarde. Agora, eu tive que colocar, porque se eu falasse para você, com a credibilidade e a história que você tem, se eu falasse para você assim, Marco Antônio, sábado à noite eu falei com o presidente e ele falou que não é contra mais a CPI, não, que ele é a favor e que ele quer a CPI, que foi o que ele falou no final da conversa comigo. Né, que tendo investigação de governadores e prefeitos, ele iria apoiar a CPI e ainda falou assim, deixa rolar, põe tudo, põe impeachment de ministro e tal, tudo. Então, se eu falasse isso, muita gente poderia dizer, o Cajuru está mentindo, isso não é verdade. O presidente está contra a CPI. Então, eu falei, eu vou colocar para deixar claro que ele não está mais contra, para mostrar para a sociedade e para os senadores qual é a opinião dele, né, para mostrar o que ele pensa sobre impeachment de ministro, que esse foi um erro dele, ele não devia tocar nesse assunto, na minha opinião, ele devia se ater apenas à questão da investigação a governadores e prefeitos. É isso que ele deveria falar comigo. Mas ele aproveitou, conversou tudo, e eu retirei só uma parte da entrevista, porque eu achei um desrespeito total a um amigo pessoal que eu tenho, que eu respeito, que é o Randolfo Rodrigues, né? E aos senadores que eu respeito, os meus colegas, que ele chamou todo mundo de canalhada.
Então, eu apenas retirei essa parte. Quando ele hoje cedo respondeu a mim e pediu... Isso que eu ia justamente sobre isso, porque ele disse, senador, eu fui gravado em uma conversa telefônica, está certo? A que ponto chegamos no Brasil? Gravado. Continua ele, a gravação é só com autorização judicial. Agora, gravar o presidente divulgar... e outra, só para controle, falei mais naquela conversa lá, pode divulgar tudo da minha parte. Então, o que o senador o fez logo depois, mas ele está dizendo que absurdo, que ele foi gravado, isso só com autorização judicial. E o senador está dizendo que não, ele tinha conhecimento da gravação, porque é um procedimento consuetudinário, vamos chamar assim, tradicional do senador, que expôs isso, inclusive, na tribuna do Senado, né? Eu avisei na tribuna do Senado, não é possível que ele não tenha tomado conhecimento, né? E 20 minutos antes de colocar no ar, eu voltei a falar com ele. Eu dei a chance dele falar assim, não coloca não. Mas na minha opinião, Marco Antônio Villa, eu tenho certeza, eu não tenho a tua experiência, mas eu tenho um faro jornalístico de que até ontem ele estava feliz. Ele gostou de ter colocado a conversa. Só que hoje alguém o chamou a atenção. Alguém chegou nele, algum general chegou nele, um Mourão, alguém, falou assim, olha, presidente, o senhor errou, o senhor não podia nunca ter falado sobre o negócio de impeachment, que deu a impressão que o senhor estava querendo que o senador convencesse todo mundo ao impeachment. E ele até se mostrou mal informado, porque ele perguntou assim para mim, você pediu impeachment, Cajuru? Falei, claro, presidente, tem 2 meses que eu pedi, com um abaixo-assinado de quase 3 milhões de pessoas, né, do Caio Coppola, que é seu amigo, que é seu admirador. Portanto, tem 2 meses que eu pedi do Alexandre Moraes. Aí ele falou assim, parabéns, 10. Aí foram entre os 20, 10, parabéns e 10, e parabéns e 10, nota 10 que ele me deu. Nunca ouvi tanta nota 10 para depois uma pessoa ficar tão raivosa como ficou hoje, né? Ele ficou porque alguém veio falar para ele, evidentemente, porque ontem à tarde, se ele tivesse bravo com a gravação que foi colocada 1h da tarde, ele descia lá naquela claquete que ele tem, porque ele não dá entrevista coletiva, ele faz claquete. Né, que vem aquele pessoal que fala, eu te amo, mito, tal. Aí ele aproveita aquilo ali e fala o que ele quer, né, xinga quem ele quer, pronto. Então, ontem à tarde ele poderia ter feito isso. Por que ele só foi fazer hoje às 10 horas da manhã? Porque alguém hoje cedo chegou nele, baixa a bola, presidente. E o filho, senador Flávio Bolsonaro, iria, não sei se o fez, hoje, protocolar no Conselho de Ética do Senado Federal, demandando contra o senhor, dizendo que o senhor teria, claro que o senhor já explicou bem, o senador, tornado público uma gravação. Então, o Flávio Bolsonaro ia entrar com uma queixa, e aí eu não sei quais seriam as coisas que ele estava demandando. Ele, não sei se o senador já tem conhecimento, se ele o fez mesmo, ou só se diz, e que consideração o senador tem sobre essa afirmação do Flávio Bolsonaro, que o senador tornou público uma gravação? Eu reagiria como você, na tua carreira, já reagiu várias vezes, quando alguém falou que iria te processar. Então, como dizia o Milor Fernandes, né, há certas coisas que a gente fala que a gente não poderia nem ser processado. Agora, eu tenho que rir, porque veio do Flávio Bolsonaro, então eu o convidei para que ele, junto comigo, vá para o Conselho de Ética, porque eu nunca fui denunciado por nenhum crime. Ele foi, eu não fui, eu não cometi nenhum crime. Então vamos aproveitar e vamos nós dois para o Conselho de Ética juntinhos e vamos esperar qual será a decisão dos senadores, que punição que eu mereça pelo que eu fiz e qual a punição que ele merece pela denúncia apresentada contra ele. Eu tenho 60 anos de idade, Vila, e eu nunca tive em nenhuma esfera da polícia nenhuma citação, muito menos denúncia. Eu só fui processado, você sabe muito bem, por políticos que eu bati forte, como você já foi também, dirigente de futebol pelo meu tempo de futebol e gente da televisão que eu já critiquei publicamente. Só isso, eu não tenho nenhum processo de crime de corrupção, né? Então, quem tem uma denúncia tem que ir junto comigo para esse Conselho de Ética. Eu ri quando foi ele que propôs. Não foi o Álvaro Dias, né? Não foi o Randolph. Provavelmente, a informação é que na terça-feira o requerimento vai ser lido da criação da CPI. Né? Tem no momento 34 assinaturas, se eu não estiver enganado. O senador acredita que nesse espaço de tempo, até antes do requerimento, alguma assinatura ou mais assinaturas sejam retiradas? Até agora não retirou nenhuma.
E o sentimento nosso, do nosso grupo, dos nossos amigos que constantemente estamos no telefone, não vai haver nenhum com essa coragem, porque sabe que será uma mancha para o resto da vida, você assinar e retirar uma assinatura, e sem motivação, porque a decisão foi soberana e foi coerente do ministro Barroso de autorizar a abertura da CPI, perfeito? E como dizia Ulisses Guimarães, lei, cumpra-se. Né? Então, e se houver gente, porque para retirar a assinatura tem que haver alguma coisa, é aquilo que eu falo para você, nesse mundo nem Jesus Cristo é de graça, você precisa de pagar um intermediário para chegar a ele. Né? Então, quem retirar a assinatura foi em troca de alguma coisa inconfessável, algum cargo, alguma emenda, e não tem jeito de tirar 7, né? Porque para a gente não ter a CPI, ela teria que cair para 26, porque o número exigido é 27. Então, eu acho impossível. Um ou outro, de repente, surpreende a gente, mesmo assim, eu creio que não vai acontecer. E aí, surpreendeu na conversa que o senador teve com o presidente Bolsonaro, a forma como ele se referiu aos senadores em geral, e depois, particularmente, ao senador Randolfo Rodrigues, chamando até, disse que até partir de cenas de pugilato, e aí usou uma expressão indecorosa, que não é Claro. nesta altura de um presidente da República. Eu fiz, na minha opinião, uma coisa, como foi uma conversa republicana, eu falei, gente, colocar essa parte, eu acho que para preservar um amigo pessoal que eu tenho, que não merece essa ofensa, o Randolph, eu não vou colocar essa parte. E, sinceramente, te digo aqui em nome de minha mãe também, outra vez eu falo, para preservar também ele, não sendo amigo dele, eu nunca almocei com ele, nunca jantei com ele, nunca fui na casa dele, né? Agora, também para preservá-lo, porque está cansativo, né? Toda vez o xingamento dele à imprensa. A melhor forma dele calar a boca da imprensa é com atitudes, é com providências, né? É havendo vacinação de 2 milhões de pessoas por dia, né? Não brincando como foi o ano inteiro, desde o começo, febrinha, depois não vou vacinar porque eu não quero virar jacaré, aí o filho, todo mundo que usa máscara vai enfiar naquele lugar. Então, quer dizer, foi um monte de infelicidade, e aí mais um eu ia colocar no ar. Agora, quando ele pediu hoje, eu falei, então vai para o ar. Porque senão todo mundo ia cobrar. Claro, exato. Será que a CPI, uma última questão que eu não quero abusar da sua gentileza, senador. Que isso? A CPI lida o relatório, lida o requerimento, aí é comunicado os blocos partidários, são 11 titulares e 7 suplentes, vão enviar os blocos partidários e tem tempo para tal os seus componentes, se reúnem os 11, vão eleger um presidente, um relator e começam os trabalhos. Isso seria o trâmite regimental e normal. O senador acredita que isso vai ocorrer ou poderemos ter uma surpresa de um bloco não querer designar, ou alguém querer melar o jogo, alguma coisa do tipo, e a CPI se constitui, porque mesmo com pandemia pode ter teleaudiência, Claro. ou o Senado é tão grande, é um prédio imenso. Eu, quando fui a primeira vez no Senado, eu falei, aqui eu preciso de um guia, que senão eu me perco aqui dentro. Então, não falta espaço, né, de distanciamento, quer dizer, Claro. condições concretas para fazer um depoimento também tem, para examinar documentos, garantindo a pandemia. Então, o senador acredita que o jogo vai começar mesmo após a leitura do requerimento e com prazo dado de 10 dias, se não me engano? Bom, o Marco Antônio Villa tem que começar, né? Senão será dado um tapa na cara da sociedade e o Senado ficará conivente, né? Será omisso e mostrará à pátria amada um desrespeito total, porque é uma CPI necessária, ela é insofismável, há motivos de todos os lados, basta você fazer uma retrospectiva desde o início, em março, né? Eu já estava trabalhando nisto, ou seja, porque eu queria fazer parte da CPI, infelizmente o meu nome não está, porque o nosso partido só tem 3 senadores e a nós só coube uma vaga de suplência. E aí o partido escolheu o senador Alessandro Vieira, e eu não tenho nada a discutir a respeito da decisão do partido, até porque o Alessandro Vieira é muito competente e eu sei que ele saberá trabalhar e é independente.
Mas eu queria fazer parte, até porque eu fui um dos autores do mandado de segurança, junto com o Alessandro, no Supremo Tribunal Federal. A CPI saiu por causa do mandado nosso. Do contrário, o Rodrigo Pacheco não iria fazê-la. Ele cansou de dizer isso publicamente, dizendo que não era a hora, não era a hora, não era a hora. A gente só conseguiu indo ao Supremo Tribunal Federal e, felizmente, caindo nas mãos de um ministro como Barroso, né? Que foi coerente em cada palavra que justificou a abertura da CPI. Agora, eu tenho medo, sim, por outro lado, mesmo otimista, eu fico sem entender algumas opiniões, Marco Antônio. Não sei se você chegou a acompanhar. Tem gente falando, mas como é que vai fazer para a leitura de provas, de documentos? Eu falei, gente, documento não passa Covid para ninguém. Papel não passa Covid para ninguém. Então, uma comissão dos 11 titulares ler documentos, não tem problema nenhum, né? Espaço no Senado tem, né? Basta saber não fazer algo de aglomeração, perfeito? As oitivas, as pessoas convocadas, você pode fazer tranquilamente via remota, não há nenhum problema, né? Só limitar o número de pessoas ali dentro, né? Então, para mim, não há como essa CPI não ser aberta, até porque o presidente prometeu cumprir a lei, né? Foi isso que ele disse. Então, o que ele vai fazer agora? Ele vai driblar a sociedade como? Ele vai driblar os senadores como? Não tem jeito. A maioria do Senado quer a CPI, até quem não assinou, né? Tanto que novas pessoas procuraram para assinar. Então, ela está claramente, né, indiscutível. Só uma última questão mesmo. Porque eu conversei com algumas pessoas e li também todo o noticiário, acompanhando. Alguns falam assim, vai conturbar ainda mais o ambiente político. O que o senador acha? A CPI vai conturbar ainda mais o ambiente político? O ambiente político está conturbado já há algum tempo, não? Com tanta declaração infeliz, com tanta briga desnecessária, né? O desrespeito do presidente, às vezes, publicamente com o judiciário, como aconteceu de novo agora. Então, está todo mundo pensando em 2022, essa é a verdade, principalmente ele, o presidente Bolsonaro, 24 horas por dia ele pensa em 2022. Não é verdade quando ele fala, eu não estou nem aí com 2022. Se não está nem aí, diga que não é candidato. Faça como eu, registrei em cartório. Não sou candidato, pronto, acabou. Então, não é essa CPI que vai conturbar o país, né? que vai prejudicar a questão, por exemplo, da pandemia. A pandemia é uma coisa que, separadamente, o Ministério da Saúde pode trabalhar, pode cumprir o que prometeu, que é chegar a 1 milhão de pessoas vacinadas por dia. Na minha opinião, deveria chegar a 2 milhões. E aqui eu vou te dar uma notícia exclusiva, que é gravíssima. Um ex-ministro da Saúde, ontem, conversou comigo e prometeu, indo na CPI, contar essa história. Olha como ela é forte. No ano passado, em agosto do ano passado, o presidente da Pfizer, que está à disposição para falar isso, e o ex-ministro da Saúde também está, e brevemente eu prometo em primeira mão te contar como foi e quem é, ele foi ter uma audiência com o presidente Bolsonaro para oferecer a vacina. Sabe o que ocorreu? Ele chegou às 8 horas da manhã no Palácio. Ele ficou sem almoçar, ficou até às 18 horas lá sentado no chá, esperando a conversa com o presidente, e veio 18 horas a seguinte informação: o presidente não vai poder te atender. Ou seja, o presidente não quis comprar vacinas, porque realmente ele era contra. Uma informação dessa na CPI é gravíssimo, concorda ou não? Exato, Né? gravíssimo. Aí dá para entender por que não querem a CPI, né, senador? Claro. Aí dá para entender. Dá Só não para quer a entender. CPI Eu quem queria acha que agradecer. pode, né? Que tem alguma preocupação, né? Não quer a Claro, CPI por quê? claro, claro. Você tem medo de chegar em você? É isso? Né? Então, é só isso, porque para mim não tem problema nenhum. Eu vou tentar participar ajudando o Alessandro, que é do mesmo partido meu, pela minha experiência jornalística, eu sempre fui pelo campo investigativo na minha profissão, uns 40 anos de televisão,
E fico triste de não participar da CPI, porque, para mim, é uma questão de justiça. Os 2 senadores que conseguiram a CPI foram Alessandro e eu. Como que a gente não vai ficar entre os 18, pelo menos como suplente? Né? Por que só se deu a nós uma suplência? Porque exatamente não queria os 2, né? Não queria Alessandro e Cajuru, né? Exato. Exato, exato. Queria agradecer muito, porque eu me comprometi com o Roberto, falei, não vou atrapalhar, eu sei que hoje, hoje o senador está aí numa correria danada, mais que justo, mais que natural. Agradeço muito o senador Jorge Cajuru ter dado todos esses esclarecimentos. Eu acho que esse é um assunto, claro, que interessa aos 212 milhões de brasileiros, é algo gravíssimo que nós estamos vivendo, um momento mais dramático da história brasileira. Não vejo na história do Brasil republicano um momento tão difícil como esse. Então, agradecer e vamos voltar a conversar e vamos ver o andamento da CPI, porque na hora que vem os depoentes, todos os senadores, após os 11 mais os 7, podem perguntar. Então, certamente, o senador Jorge Cajuru estará lá e já levantará a mão e colocará uma questão aí. Poxa, muito obrigado, então, Cajuru, por ter me atendido. Muito obrigado mesmo. É isso. Eu que te agradeço, Marco Antônio Villa. É sempre um privilégio conversar com você, com o seu público, né, pela liberdade, pela credibilidade, e esse é espaço que todo mundo tem que se orgulhar de tê-lo. Um abraço, Deus e saúde para você, para a sua família e especialmente para o seu público enorme no YouTube. Para todos nós. Valeu, então.